estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário, sim, no Calvário, nos amaste, Ele nos amou com teu sangue. Aleluia, aleluia, igreja. Nos compraste, o Senhor se faz presente nesse lugar. Estamos nós aqui pra te adorar. Só pra te adorar, ó Deus, só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Deus, declaramos que Tu és santo, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque não importa se chove lá fora e quantas pessoas vieram aqui, o Senhor é Deus, e quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor está, e nós Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor está nesse lugar, ó Deus. Ei, Deus, declaramos ao Senhor, ó Pai, que o melhor lugar que podemos estar é na Tua presença. Declaramos, ó Deus, que estar contigo, estar em Ti, poder louvar ao Senhor, ó Pai, alegra o nosso coração, ó Deus. Oh Deus, enche o nosso coração de alegria da Tua presença. Enche o nosso coração, ó Pai, de alegria de louvar o Teu nome, ó Deus, porque o véu se rasgou, ó Deus, e nós podemos ver, ó Deus, que agora temos livre acesso. Ei, igreja, não confunda. Na velha aliança existia um ritual, toda uma programação para se chegar diante do Senhor. É sério. E o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E agora o véu se rasgou e nós podemos estar diante dEle aqui, no nosso quarto, na nossa casa. Mas é o mesmo Deus. Ei, aleluia, Deus, nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus, porque o Teu poder é imenso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós aqui, aleluia. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom. Te louvamos porque o véu rasgando, um símbolo, nos permitindo estar diante da Tua presença. Oh, presença gloriosa. Toda uma história foi construída, igreja. Toda uma história foi construída para que você pudesse estar aqui hoje e abrir a tua boca diante do Teu Senhor. Então abre. Vamos declarar mais uma vez, o véu se rasgou, e por isso nós podemos adorar o Senhor. Amém, igreja? Canta comigo agora. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Posso ouvir só a igreja? O véu já se rasgou. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do Teu trono. Aleluia, Deus, obrigado, Pai. Eu ergo as minhas mãos. Aleluia, santo é o Senhor, porque o véu se rasgou. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e te adorar.
tuas mãos em adoração. Santo é o Senhor, tu és santo, Deus. Santo é o Senhor, e santo é o Senhor. Louvado seja o nome desse Deus, igreja. Aleluia, porque Ele é bom. Glória a Jesus, a graça e a paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus, você pode sentar, toma o seu lugar. Glória a Deus, nós te louvamos, grande Deus, nós louvamos o Senhor, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Pai, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor e adoração. Nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, meu Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome, para receber de Ti, ó Deus amado, mas para entregar a Ti, ó Deus amado, ó Deus, para entregar a nossa oferta de louvor, de adoração ao Senhor, Pai. Ó Deus amado, nós Te louvamos, engrandecemos a Ti, Pai. Ó Deus amado, porque o Senhor nos resgatou, Pai, porque o véu se rasgou, Senhor. Ó Deus, porque podemos, ó Deus, nos achegar a Ti, porque podemos, ó Deus amado, nos achegar diante do Teu trono da graça. Ah, Deus amado, diante de Ti encontramos misericórdia e achamos graça, Senhor. Oh Deus poderoso, Deus bendito, Deus santo, oh Pai amado, nós colocamos diante de Ti nesse momento a nossa casa, nós colocamos a nossa família diante do Senhor, nós colocamos e pedimos ao Senhor, Pai, oh Deus, abençoe cada vez mais, dê livramento, oh Deus amado, abençoe a nossa casa, abençoe nossa família, abençoe, oh Deus amado, o nosso casamento, o nosso cônjuge, oh Deus, abençoe, oh Deus amado, que a Tua mão esteja sobre a vida deles, Pai, esteja sobre a vida dos nossos filhos, esteja, ó Deus, sobre a vida do nosso cônjuge, ó Deus, sobre o casamento. Deus, toma em Tuas mãos, glorifica o Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, ó Deus, nesta noite, porque Tu és o Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que comecei na quinta-feira passada, e eu gostaria de terminar essa palavra Eu comecei na segunda passada, na quinta passada, falando sobre o privilégio, os privilégios do justo, perdão. Está no e-mail. E eu quero continuar essa palavra, e nós falamos a questão da justificação. Quando eu estou falando sobre isso, meu irmão, eu gostaria que você, na sua mente, você pensasse o seguinte: tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer, de ter essa revelação, de ter esse entendimento, isso não é para ter um fino pastor, de forma alguma, mas é para abençoar a sua vida, meu irmão, é para abençoar a igreja, né? Então, quando nós falamos, né, pastor, só tem falado tanto sobre a questão do justo, justificação pela fé, irmãos, e é isso que nós temos que falar. Temos que falar sobre o poder do sangue, temos que falar tudo que diz respeito ao Evangelho, né? E entender, meu irmão, entender que quando eu estou falando disto, eu não estou aqui pregando um sermão, simplesmente, eu
Eu jamais estou pregando o sermão para te entreter, de forma alguma. Tenha essa palavra como uma revelação, algo de Deus para a sua vida, porque você foi justificado pela fé, amém? Eu fui justificado pela fé, só que nós temos que compreender isto. E como que nós compreendemos? Ouvindo a palavra, sendo ministrados pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve que você foi justificado pela fé, você vai tendo um entendimento. O Espírito Santo, ele vai dando um entendimento a você, o entendimento do que isso de fato significa. Você vai tendo a revelação do que é de fato ser justificado pela fé. Justificado, Cristo é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus, e a justiça dele foi colocada sobre nós. Você já me ouviu falando isso aqui várias vezes, mas o que isso significa? E nós temos falado constantemente sobre isso. E eu então eu falei na semana passada sobre essa questão da justificação. É uma expressão que o apóstolo Paulo, ele pega dos gregos, né? Aonde a justificação é quando alguém é declarado justo por conta de uma outra pessoa. Ele pega então esse termo lá dos gregos, e ele então escreve isso, essa carta aos romanos, escreve aos coríntios, e ele vai falando, né? E ele então pega esse termo justificação. Justificados fomos pela fé, declarados justos por Deus, declarados inocentes por Deus. Olha só, porque antes eu e você, nós não éramos inocentes, nós éramos culpados, sabe, aonde nós não tínhamos como ter acesso a Deus, nós éramos inaceitáveis diante de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa da justificação, porque Ele nos justificou, porque Ele nos declarou justos. Por quê? Porque o justo, Jesus Cristo, pagou o preço em nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar, e a justiça dele foi colocada sobre mim, e tudo que era injusto, toda a minha mazela foi colocada sobre Jesus. A garganta está bem irritada. Tudo que era nosso foi colocado sobre Cristo, e tudo que era de Cristo foi colocado sobre nós. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque quando eu digo que tudo que era de Cristo foi nos dado, foi colocado sobre nós, e isso é pela fé. Imagina tudo, como assim, pastor? Sim, a justiça dele, é o que a Bíblia diz, a justiça dele foi colocada sobre mim e sobre você, e isso diz muita coisa ao nosso respeito. Diz que você agora é santo, diz que você agora não tem mais culpa, é inculpável. Por quê? Porque Deus decidiu te declarar justo. Você não tem mais culpa, você não pode ser mais condenado, você não pode, sabe, você não pode ser mais considerado iníquo. Não, porque agora você é santificado, você agora é santo, você foi chamado para ser santo, santificado em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Conseguiu? Opa, foi. Isso aí. Eu vou começar então daí. Eu falei que o justo ele é abençoado, né? Eu trouxe assim várias situações do Antigo Testamento, textos, né? Falando sobre que o justo ele é abençoado. Mas eu quero nesse tempo falar também com os irmãos que o justo ele reina em vida. Talvez você diga assim, pastor, o senhor vai dizer umas coisas, o senhor está dizendo umas coisas aí que isso não acontece na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Existem algumas coisas que também eu não vivo ainda, mas eu creio pela fé que eu vou viver. Porque o Senhor tem me dado esse entendimento de conhecer essas coisas. E se o Senhor tem nos dado esse entendimento, é porque Ele quer nos abençoar nisto. E a palavra de Deus diz que o justo, ele reina em vida. Romanos, no capítulo 5, no verso 17, está aí, só passar. Passou muito, isso. Romanos, no capítulo 5, no verso 17, vai dizer assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia! Olha o que diz esse texto. Olha como esse texto é rico demais. Glória a Deus. Se pela ofensa de um só, que ofensa de quem? Adão que está falando aqui. Por meio de um só reinou a morte, ou seja, por meio de Adão reinou a morte. Muito mais, diga muito mais, os que recebem o que? A abundância da graça, ou seja, muita graça. Aleluia. E o dom da justiça. Você recebeu o dom da justiça, meu irmão? Amém? Amém. Quando que você recebeu? Quando você reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, você recebeu o dom da justiça. O texto está dizendo para nós: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso significa que a graça nos dará sabedoria, a graça nos dará força para mudar hábitos. A graça te dá força para você mudar seus hábitos, sabe? Ela te dá força para você tomar sabedoria, para você tomar decisões, sabe? De você se livrar de situações que hoje você se encontra preso, seja a área que for, seja o que for. Mas a graça nos dá sabedoria e nos dá poder, nos dá força, para que nós possamos mudar hábitos. A graça do Senhor abrirá portas para nós, portas para novas oportunidades. Você crê nisso? Amém? Sabe, oportunidades, quem sabe, de trabalho, vai te conduzir em um caminho melhor, onde você vai poder desenvolver os teus dons, onde você vai poder estar desfrutando de mais de Deus sobre a sua vida. A graça nos faz isso, ela nos faz reinar em vida, aonde nesta vida nós desfrutamos de bênçãos que jamais pensávamos em poder desfrutar. Por quê? Porque você não confia mais no seu braço, você não confia mais, sabe, na sua capacidade, mas você confia na graça do Senhor. Você sabe que de outra forma jamais você poderia receber, se não fosse pela graça de Deus. De outra forma você não poderia receber. Glória a Jesus. A Bíblia diz que pela graça, ele diz, reinarão em vida. Eu recebo poder pela abundância da graça, sabe, meu irmão, para reinar sobre as minhas crises, para reinar sobre situações que me deixam muitas vezes preocupado, mas aí eu coloco diante de Deus e eu recebo a abundância da graça, e de vez essas coisas me dominarem, não, eu exerço domínio sobre elas, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos 11, no verso 6, vai dizer assim: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é pelo seu merecimento, mas só é somente pela abundante graça. Você não pode, meu irmão, confiar na graça e no seu próprio merecimento ao mesmo tempo. Não tem como misturar, né? No domingo passado, a Tayane estava ministrando a escola, e ela então fez uma dinâmica entre a água e o óleo. Não se misturam a mesma coisa. O merecimento não se mistura com a graça. Ou é pela graça, ou não poderia receber de uma outra forma. Não tem como. Irmãos, eu creio nesse texto, eu creio em toda a palavra de Deus, sabe, e a Bíblia está dizendo que algo acontece em nossas vidas, quando nós recebemos a abundante graça. Meu irmão, o que você está precisando? Eu fico pensando, o que eu estou precisando? Eu não posso, sabe, achar que eu posso me esforçar, ou de alguma forma fazer por merecer.
Não, eu já estou em Cristo. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a justiça do Filho dele, de Cristo, Ele vê Cristo. Você crê nisso? Ou você é delas? Não, meu irmão, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Deus me vê de forma diferente. Aleluia. Sabe, recebemos no momento que nós dizemos, no momento que nós reconhecemos, no momento que nós nos rendemos, dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Hoje eu descanso no Teu favor, eu descanso no Teu favor, e merecido, eu não mereço, mas quero receber. Aleluia. Graças a isso, você não merece, eu não mereço, mas podemos receber. Só quando entendemos que não merecemos, é que estamos qualificados em receber. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que acontece? O que é reinar em vida? Isso que o texto está dizendo para nós. Reinar em vida, querido, é reinar sobre o pecado, sobre os vícios. Reinar sobre esses vícios muitas vezes destrutivos, né? Reinar em vida é reinar sobre as doenças e enfermidades. É você não aceitar aquilo na sua vida. Sabe, você declarar a cura em Cristo Jesus e ter fé para isso, dizendo: Ele levou sobre si, Ele levou. Reinar em vida, meu irmão, sabe, é você reinar sobre a pobreza e a escassez. Entender que o Senhor, Ele pode te prosperar, te abençoar. Muitas vezes as pessoas, elas não gostam, elas se sentem mal, não sabe o que elas pensam. Sabe, quando se fala em bênção, abençoar, em prosperar, tem gente que parece que acha que isso é ruim. Não, meu irmão, isso é muito bom. O Senhor nos abençoou, Ele está dizendo que em Cristo, recebendo a abundante graça, nós reinaríamos em vida. E reinar em vida, meu irmão, é você ser uma pessoa próspera, é você vencer a escassez. Sabe, é Deus te abençoar, é Deus te conectar a pessoas, é você ser abençoado e abençoar pessoas também. Aleluia. Reinar em vida é você reinar, é você experimentar a abundante graça e reinar sobre tudo aquilo que te impede de experimentar a abundante graça, de reinar em vida. Glória a Jesus. Porque Jesus morreu para nos dar. Jesus, Ele morreu para nos dar a vida eterna. Amém, irmãos? Só que a salvação, ela vai além disto. A vida com Cristo vai além disso. Cristo morreu para nos dar saúde, para nos livrar do pecado, sabe, para nos dar poder, para reinarmos sobre toda a obra do mal, para reinarmos sobre os vícios e pecados ocultos, que muitas vezes escravizam. Agora não vai escravizar mais, porque eu recebo a abundante graça de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E eu tenho compreendido que quanto mais eu recebo a revelação da abundante graça, da palavra, quanto mais eu ouço sobre isso, quanto mais você é ministrado sobre isso, sabe, e o dom da justiça, quanto mais você ouve, mais isso vai acontecer, mais você entende, mais fé é gerado dentro de você. Entenda uma coisa, meu irmão. Eu e você não podemos merecer as bênçãos de Deus. Entenda algo. Não há nada que você possa fazer. A sua melhor obediência não te qualifica para receber nenhuma bênção do Eterno. Nada do que eu venho a fazer me qualifica diante de Deus. Eu e você somos qualificados pela obra de Cristo. É a obra dele, é o que ele fez
não o que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada por merecer, eu já recebo em Cristo. Por causa de Cristo eu recebo. Você entende isso? Você não pode, não há nada que você possa fazer para receber algo de Deus. Isso está claro? Não há nada que você possa merecer para receber algo de Deus por meio de suas obras. Todas as bênçãos de Deus, incluindo as bênçãos da provisão, do suprimento, da prosperidade, estão contidas na pessoa de Cristo. Em Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Quando você tem Jesus, você tem o dom da justiça e uma abundante graça, o favor imerecido. Você não pode batalhar por isso. Você não pode lutar por isso. Você não pode fazer por merecer a abundante graça. A abundante graça são dons, e justiça de Deus são dons, são presentes. Você não pode batalhar por isso. Você recebe de graça. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele é a sua justiça, Ele é a sua santidade, Ele é a sua redenção. Diga: Jesus é a minha justiça, Ele é a minha santidade, e Ele é a minha redenção. Aleluia. Então significa que você é justo, santo, redimido, abençoado, não por causa de suas obras, mas por causa da obra dEle. Por causa da obra dEle, você recebeu a provisão dEle. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, isso é muito importante entender. Eu queria que você, para você não distrair, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, porque eu tenho o Senhor, eu sempre serei justo, por causa do teu precioso sangue. Todas as bênçãos, provisões e favores que pertencem aos justos são meus hoje, e eu os recebo pela fé. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que todas as bênçãos que pertencem aos justos, todas as bênçãos, governar sobre o medo, sobre a depressão, sobre a ansiedade, não é olhando para você, não é declarando que você tem essas coisas, que você é livre dessas coisas, mas é olhando para Cristo. Não olhando, porque quando eu olho para mim, irmãos, eu não vejo muita coisa boa, mas quando eu olho para Cristo, quem eu sou nele, e como eu estou nele, e que Ele me dá poder para vencer todas essas coisas, a Bíblia diz que é contemplando Jesus, que eu sou transformado de glória em glória, jamais olhando para mim mesmo, jamais me autocontemplando. Não pode. Aleluia. Mas em último lugar, eu quero compartilhar com os irmãos, vai dizer que o justo começa o dia esperando o bem. É isso que acontece. O justo começa o dia esperando o bem. A promessa de Deus é que o justo não se atemoriza com más notícias, né? Mas o seu coração está firme, está confiante no Senhor. Então significa que nós temos que acordar todos os dias esperando não mal, mas esperando bem. Eu não posso acordar esperando que algo de ruim vai acontecer. Eu preciso acordar esperando que algo bom vai acontecer, porque eu tenho um Deus que é bom, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que Ele zela por mim,
Eu não estou falando aqui que eu e você não passaremos por momentos difíceis, não, não é isso, meu irmão. Mas eu estou dizendo para você que Ele está conosco todos os dias. Então, algo de bom eu preciso sempre estar pensando que vai acontecer. Salmo 112, verso 6 ao verso 8, vai dizer assim: o justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme. Aleluia. O que o texto diz para mim? O texto diz que eu preciso manter o meu coração no Senhor, que os meus pensamentos cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de expectativas, de que coisas boas vão acontecer. Tem pessoas que vivem, meus irmãos, sabe como? Tem pessoas que vivem esperando mal, tem pessoas que por algum motivo elas erram, ela faz alguma coisa, sabe, que ela entende que não deveria ter feito, sabe, e elas então dizem assim: agora Deus está de mal comigo, agora o bicho vai pegar, agora eu vou entrar, como diz por aí, né, na taca de Deus, ou seja, agora eu vou entrar na surra. Não, meu irmão, isso não acontece, você é justo, sabe, não acontece, você foi justificado. Deus, Ele pensa coisas boas ao seu respeito, porque quando Ele me vê, Ele vê Cristo, quando Ele vê você, Ele vê Cristo, e eu e você só precisamos crer nisto. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Tem pessoas que levantam pela manhã, e elas já levantam declarando coisas ruins. Não, meu irmão, você tem que levantar, sabe, e olhar corajosamente naquele espelho lá, sabe, e dizer: eu sou um discípulo amado, eu sou amado, Ele me ama, Ele me quer bem. Aleluia, isso é maravilhoso demais, meus irmãos, é maravilhoso termos essa compreensão. Eu sou menina dos olhos de Deus, sabe, a gente precisa ter essa compreensão de que Ele está conosco, e o tempo de crer é o tempo que você não vê nada, é o tempo que você olha e diz assim: não está do jeito que eu penso que deveria estar, não está do jeito que eu tenho sonhado, mas esse é um tempo que você tem que exercer a fé, e você tem que dizer: vai acontecer, o Senhor está comigo, o Senhor vai abençoar, nós vamos experimentar da abundante graça e dessa justiça que vem de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Romanos 8,32, não está aqui, eu não botei, vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como que não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Você entendeu o que diz o versículo? É tão fácil. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Jesus, mais precioso no céu, antes Ele entregou por nós, como que Ele não nos daria com Ele, Jesus, todas as outras coisas? O que você precisa? O que você está precisando, meu irmão? A Bíblia diz que o Senhor não poupou o seu próprio filho. O que Ele pode deixar Ele dar? O que o Senhor pode deixar de nos dar? A restauração da família, do nosso casamento, a salvação de uma pessoa, a salvação de um filho, a salvação da família. O que o Senhor pode dar, se tudo Ele deu? A salvação das dívidas, a cura de uma enfermidade. Oh meu Deus, o que Ele pode deixar de nos dar se Ele deu Cristo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há nada que Ele possa nos deixar de dar, porque Ele deu Cristo. O que Ele vai deixar, o que Ele vai te negar, se Ele não negou o Filho? Aleluia, glória a Jesus. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que quaisquer que sejam as demandas que pesam nos nossos ombros, devemos começar o nosso dia bem, esperando coisas boas da parte de Deus. Entende?
independente do que está pesando sobre os seus ombros. Às vezes a preocupação com algo, alguma coisa, algo que te incomoda, mas você precisa começar aquele dia entendendo, esperando coisas boas da parte do seu Pai, porque o seu Pai cuida de você, Ele tem bons pensamentos a seu respeito, porque você é filho, mas quantas pessoas estão esperando, sabe o que de Deus? Juízo, estão esperando disciplina, estão esperando, pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor disciplina aqueles que amam. Irmão, isso é um outro contexto, nós temos que pregar sobre isso, de fato sim, mas Deus não está te esperando você errar, para dar uma correada em você. Deus não está esperando, não, Deus não é esse Deus maldoso, que muitas pessoas pensam, que muitas pessoas dizem. Oh meu Deus, reinar em vida não acontece por esforços pessoais, mas é somente pela graça de Deus. Meu irmão, contra o que você está lutando hoje? Contra o que? Contra o que hoje você está lutando? Imagine, existem tantas coisas que uma pessoa pode estar lutando, não é verdade? Lutando às vezes contra sentimentos que insistem em ficar no coração, lutando contra as dívidas, lutando contra uma raiva, uma mágoa, lutando contra um desapontamento. Contra o que você está lutando? A Bíblia diz que você pode reinar em vida sobre essas coisas, recebendo a abundante graça e o dom da justiça. Pela abundante graça, nós podemos reinar. Glória a Jesus. Isaías 54, verso 14 e o verso 17, vai dizer assim: serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha o que diz o texto aqui. Diz que será estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti o espanto. Olha só. Aí depois ele vai dizer que toda arma engatilhada, preparada, no mundo espiritual, contra você, não vai prosperar. Isso significa que quando o inimigo pegar para atirar, vai estar quebrada. Quando ele pegar a seta do arco, a seta da aljava, vai estar quebrada. Ou seja, está dizendo aqui que não vai prosperar. Toda língua que ousar contra você em juízo, tu a condenarás. Mas você sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que não entenderam o que é a justiça de Deus em Cristo. Eu vejo muitas pessoas que não entenderam ainda o que é ser filho, porque temem. Tem pessoas que temem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples. Tem pessoas que temem o olho gordo, e tem gente que ora: Senhor, nos livre do olho gordo, nos livre do olho gordo. Meu Deus do céu, meu Pai do céu, servir a Deus não te livrar do olho gordo, meu irmão. Oh meu Deus do céu, misericórdia. Sabe, é um negócio assim, uma crença. Tem pessoas que acham, sabe, se o outro lá fizer um monte de coisa lá naquele lugar lá, uns trabalhos, não, porque olha, eu vejo que fizeram isso e isso para você. Eu falo: está perdendo tempo, querido, porque sobre a minha vida não vale encantamento, porque sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Eu agora sou filho, eu sou justiça de Deus em Cristo, agora eu estou em Cristo. Essas coisas não têm mais poder sobre a minha vida, não tem mais poder sobre a sua vida. Mas tem gente que na hora: Senhor, nos livra do olho gordo. Meu Deus do céu, tem, irmãos? Tem. E na minha família eu tenho pessoas que têm medo de olho gordo, e que é crente. Aí eu olho, só que eu não estou a fim de me estressar. Eu fico quieto, porque não tem mais o que fazer. Eu falei: Jesus, essa pessoa aprender quando? Tem como? Mas tem pessoas que estão assim.
E aí recebe as revelações aí, essas coisas de que, né? Eu vi que fizeram um trabalho para você, assim, 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 e o senhor está desfazendo. Como o senhor está desfazendo? Porque o negócio pegou, está desfazendo, irmão, não vale. Vai ter quebrado. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Não precisa Deus desfazer nada, não vai prosperar, entende? Por quê? Porque sobre nós está a bênção. Você é filho, amém? Quantos justificados temos aqui hoje? Levanta a sua mão e diga: eu sou justificado pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Então não tema, meu irmão, não tema essas coisas, né? Oh, meu Deus, como isso é precioso, entender essas coisas. É precioso demais. Entender o nível. Você entende o nível, muitas vezes, que as pessoas têm? De que elas servem a Deus, estão dentro de uma igreja, mas elas têm medo dessas coisas. Elas não sabem o que é justificação pela fé. Elas não sabem o que é estar em Cristo. O que é estar no Filho. Elas não sabem. Meu Deus. Elas não têm fé quando vão orar. Por que muitos crentes, quando vão orar, irmãos, vêm de uma forma assim, sabe, tão incrédula? Sabe por quê? Porque elas não entendem, elas não creem que elas são justas. Quando se diz assim, olha, muito pode em seus efeitos a oração do justo, é melhor fulano orar então, né? Que eu não, porque ela não se vê, ela se enxerga como? Ela se enxerga como alguém injusto. Mas por quê? Porque ela está se contemplando, ela está se olhando, ela está se vendo, porque ela está olhando para ela mesma. Toda vez que você olhar para você mesmo, você vai se decepcionar. É por isso que eu preciso olhar para a obra de Cristo, para o que Ele fez, e que eu estou nela. A obra de Cristo tem um caráter, que Ele nos incluiu nessa obra também. Ou seja, além dele ter feito por nós, Ele também nos incluiu naquela morte. Nós morremos quando Ele morreu, nós vivemos quando Ele viveu. Aleluia! Isso é maravilhoso entender. Então, quando você entra na presença de Deus, entendendo que você é justo, que Deus te vê assim, que Deus te vê como alguém justo, você vai entrar mais confiante na presença de Deus. O inimigo vai dizer assim, mas lembra o que você fez? Eu sou justificado pela fé, sou declarado justo, e a oração do justo pode muito seus efeitos. Então você entra na presença de Deus com mais autoridade, com mais fé, com mais firmeza, com mais certeza de quê? Que você está sendo ouvido. Aleluia, glória a Jesus. Provérbios 10, verso 6 vai dizer assim, sobre a cabeça do justo, a bênção. Olha que Deus maravilhoso é esse. Um Deus que coloca bênçãos, que sabe, que é como se fosse uma coroa de bênçãos sobre a nossa cabeça. Irmãos, não é pecado dizer que você é abençoado, não, você é abençoado em Cristo sim. E o inimigo vai colocando isso na mente de tantas pessoas, né? Ser abençoado em Cristo, começa a chamar a existência essas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Isaías 61:10 vai dizer, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha isso aqui, irmãos. Olha que tremendo, grave esse texto na sua Bíblia. A palavra de Deus está dizendo aqui, regozijar-me-ei muito, não é pouco não, é muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Glória a Jesus. Por quê? Me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Entenda comigo,
para você entender esse manto, é como se fosse um grande sobretudo sobre você, com muitos bolsos, né? E cada bolso significa algo: libertação, saúde, favor, providência, sabedoria, bênçãos e assim por diante. Entende isso? Ou seja, sobre a sua vida está isso, e você precisa crer. Você precisa, pela fé, acessar esses bolsos: o bolso do favor, o bolso da prosperidade, da bênção, o bolso, sabe, da saúde, o bolso da fé. Eu fui cheio de fé, a fé que eu tenho não é minha, é de Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? Glória a Jesus. É isso que o texto está dizendo. E quanto mais você acredita que é justo em Cristo, mais você experimentará as bênçãos dos justos. Entende, irmão? Quanto mais você acredita, você crê pela fé que você é justo em Cristo, mais você experimentará as bênçãos dos justos. Irmãos, você sabe que muitas bênçãos ainda eu não acessei, mas pela fé eu vou acessar. Sabe por quê? Porque eu nunca tive um entendimento sobre isso como tenho tido nos últimos dias, nos últimos tempos, melhor dizendo. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu creio que eu tenho a justiça de Jesus, mais eu terei a bênção dos justos, as bênçãos dos justos, que está reservado para os justos, para mim e para você. Aleluia, glória a Jesus. Então, eu quero te encorajar, sempre creia que algo de bom vai acontecer, minha cura vai acontecer, aquela bênção vai chegar, Deus vai me dar a graça de receber essas coisas, sabe, você crendo, porque isso é seu. Aleluia, glória a Jesus. O nosso Deus tem prazer de nos abençoar. É interessante porque essa palavra esperança, no original, no grego, vai dizer que é expectativa de coisas boas. Então, eu e você precisamos ter essa esperança, essa expectativa de coisas boas. Aleluia. Então entenda, somente o justo é abençoado. Fora do justo não tem bênção. Somente o justo é abençoado. Somente o justo reina em vida. Somente o justo pode começar o dia esperando coisas boas. Aleluia, porque tem um Pai que cuida e que zela. Amém, meus irmãos? Quero chamar o ministério de louvor. Vamos louvar o Senhor. Você terá a oportunidade nesse momento de trazer seu dízimo, sua oferta. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos estar consagrando ao Senhor esse tempo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para compreender, Senhor, que as bênçãos dos justos, Pai, existem privilégios, Pai. Ó Deus, privilégios que só dizem respeito aos justos.